Amados, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso de número 23 a 33. Nós trabalharemos com 4 textos, na verdade são 5. 3 a respeito do mesmo fato, para que entendamos de uma forma mais ampla e detalhada o que está relatado em Mateus 22, a partir do verso de 23. É bom nós atentarmos essa sequência, domingo após domingo, nós temos caminhado no livro de Mateus e pretendemos concluí-lo, de forma que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós a respeito do que está registrado no Evangelho segundo Mateus. Creio que todos, deu tempo suficiente para que todos pudessem abrir aí a palavra. O texto fala a respeito dos saduceus e a respeito da ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus. Naquele dia se refere na mesma sequência de dia e de fato do que aconteceu quando os fariseus haviam ido até ao Senhor Jesus e lhe questionado a respeito dos tributos, se era devido ou não era devido a questão dos tributos. Assim que os fariseus haviam terminado, no mesmo dia, também se apresentaram a Jesus, ou foram até Jesus, os saduceus, e com outra demanda. E qual foi a demanda? A demanda foi, vamos ver no que está relatado aqui. Dizem não haver ressurreição. Sendo assim, lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro dele, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. A respeito do mesmo fato, porém, escrito por Marcos, no capítulo 12, também no verso 18, vamos ler essa passagem. Repetindo, Marcos 12, verso 18. É a respeito do mesmo fato, porém contado segundo Marcos. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa?
porque os 7 a desposaram. E o Jesus, se dirigindo a eles, diz: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grandes erros. Irmãos, eu tenho lido em diferentes livros o mesmo fato com o seguinte propósito: os diferentes detalhes que são acrescidos em cada um deles nos ajudam muito nesse instante a entendermos com clareza, não só a respeito de quem eram os saduceus, mas também da revelação da palavra de Deus e também os erros cometidos pelos saduceus a respeito dessa e de outras dúvidas que o Senhor está aí esclarecendo. E o último texto sobre o fato está em Lucas capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 20, a partir do verso de número 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste homem casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindouro e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos são vivos, todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Amados, primeiro, quem são os saduceus? Saduceus, nós podemos dizer que é um grupo de homens. E este grupo, eles se destacavam pelas seguintes características. Primeiro, eles eram da aristocracia. Eles eram bem de bens. E não só de bens, mas também de poder. Adquiriram poder através dos bens, assim como através do poder adquiriam cada vez mais bens. Mas eles também tinham, e como também faziam parte da liderança da sinagoga. Eles eram sacerdotes. Eles eram bons
e muito bons a respeito dos ritos, mas eles desconheciam, conforme o próprio Cristo afirma, a palavra e o poder da sua palavra. A pergunta é, será que é possível um sacerdote desconhecer a palavra? Conforme a descrição deste fato, nós podemos ver que sim. E também ser vazio do poder que está na palavra. E isso é fundamental. E eles tinham alguns detalhes ou algumas crenças que eram importantes, no sentido de identificá-los como saduceus. Haviam 3 pontos que eram fundamentais. Primeiro, eles definitivamente, eles não aceitavam, não criam e não entendiam a respeito da ressurreição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles também não criam, sob hipótese nenhuma, a respeito da existência dos anjos de Deus. E terceiro e último, eles também não criam, não somente na ressurreição, mas também não criam na vida eterna, na imortalidade apregoada, registrada nas Sagradas Escrituras. E ao ler os 3 textos neste momento, e também ter lido outros, e em outras versões, a palavra de Deus afirma que eles foram até Jesus para zombar a respeito do fato e da verdade da ressurreição. Amados, a pergunta é, não sendo saduceus nenhum de nós, espero eu, o que nos cabe a respeito deste ensinamento? Pois se estamos lendo, e a palavra de Deus nos afirma que toda a Escritura, primeiro, é viva e eficaz para ensinarmos a respeito de todas as coisas. E esse texto não é uma exceção. Então, primeiro, não entendemos todas as coisas. E o fato de não entendermos todas as coisas, não podemos duvidar daquilo que está na palavra de Deus. E segundo, muito menos zombar, que foi o que eles fizeram. E aí, meus irmãos, os saduceus tinham como referência de vida o Pentateuco. Mas nem o Pentateuco eles haviam entendido verdadeiramente, na sua essência. Eles não haviam visto a revelação de Deus, o Cristo, no Pentateuco. Amados, no Novo Testamento, tem uma passagem que vai nos mostrar algo, que se estes saduceus tivessem seguido o testemunho de vida, e de fé, e de amor, e de esperança, porque o Evangelho da graça de Jesus Cristo se sustenta em 3 pilares: a fé, o amor e a esperança. Sem fé ninguém verá a Deus. E sendo assim, não será salvo. Por meio da fé, vivemos um evangelho segundo o amor de Cristo. Porque pelo amor de Deus fomos alcançados. E fomos alcançados pelo amor de Deus que se manifestou por meio da graça de Cristo. E é por isso que vivemos e andamos na comunhão, em uma só fé e em uma só esperança, que é o mesmo Cristo, que há de ressuscitar os mortos no dia que vier buscar a sua igreja.
A ressurreição são para aqueles que morreram em Cristo e para Cristo, e é também para aqueles que esperam em Cristo a volta de Cristo. Sendo assim, tanto um quanto o outro, e todos, estamos para Cristo, vivos em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou e venceu a morte por nós através da cruz. E os saduceus não entendiam isto. Da mesma forma, todos aqueles que não entendem isso, ainda que não sejam saduceus, também não verão a Deus e não desfrutarão da vida eterna. Amados, um exemplo maravilhoso que nós temos nas Sagradas Escrituras está em João, capítulo 11, a partir do verso 20. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 11, a partir do verso 20. Esse texto é mais que conhecido. Esse texto eu tenho lido nessas últimas semanas como nunca. Mas por vontade de Deus, eu tenho voltado, porque Ele tem me feito voltar nesse texto. Porque Ele vai nos testificar e testemunhar daquilo que cremos e que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E esse texto diz o seguinte: Marta, quando soube que vinha Jesus, não havia chegado a ressurreição nesta hora. Mas ao mesmo tempo, a ressurreição não é a esperança da glória e da vinda de Cristo? E da ressurreição daqueles tanto que estão mortos, ou melhor, que dormem, mas aqueles que estão vivos, mas que esperam a vida de Cristo? Então veja bem, soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, diferente do mesmo encontro que nós vimos no relato dos saduceus até Jesus, totalmente diferente. Agora, qual a diferença? É isso que o texto vai nos mostrar. Maria, porém, ficou sentada em casa. Lembrando que este fato ocorre justamente dias depois da morte de Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Diz assim o texto: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Amados, essa é uma palavra de quem, mesmo no meio de circunstâncias que parecem ser impossível aos olhos do homem, ela cria de forma incondicional no poder de Deus. O seu irmão Lázaro estava morto, era disso que ela estava falando. Senhor, eu tenho este problema. Senhor, eu creio que se o Senhor tivesse interferido no meu problema, ele teria sido solucionado. Mas eu não estou me queixando disso, Senhor. Eu não deixo de crer no Senhor, na tua palavra e no teu poder. Porque eu sei, mesmo diante de tal problema, o Senhor, em conformidade com o Pai, o que o Senhor quiser fazer a respeito do meu problema, o Senhor pode. Não é uma queixa. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ele está falando da ressurreição. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eles estão discutindo a respeito da escatologia. Esse texto é escatológico também. Disse Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição
e a vida. Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê, em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? A pergunta é, nós cremos nisso? De verdade? Integralmente? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa palavra é uma palavra de revelação a respeito de Deus e das verdades de Deus. Esse exemplo de Marta está numa posição 100% oposta do que os saduceus criam e haviam dito para o Senhor Jesus. Esse texto revela fé, amor e esperança, que só existe em Jesus. Nós só vamos entender as Sagradas Escrituras se nós entendermos que a palavra de Deus é o próprio Deus revelado a nós. Se você não entender essa verdade, cada um de nós vamos esperar em vão se nós criarmos uma esperança produzida pela nossa própria mente e não pela verdade da palavra de Deus. Porque nem tudo vamos entender, mas a respeito de tudo que está dito por Deus, nós devemos crer. E isso é muito sério. Isso significa que nós não podemos deixarmos sermos guiados por aquilo que entendemos e vemos, e que acreditamos porque vemos. Ainda que a nossa fé seja racional, mas a nossa confiança em Deus tem que ser incondicional. Porque, por exemplo, quando estamos em uma prova, nós não entendemos tudo aquilo que Deus está fazendo e está nos ensinando. Mas a verdade é que o Senhor Deus é digno de toda confiança e é digno também de toda credibilidade a respeito da revelação da palavra de Deus. Esse texto nos revela um sentido e uma verdade profunda a respeito da escatologia da Igreja de Cristo. Ainda que aos nossos olhos e a respeito do nosso entendimento pareça que a volta de Cristo, ao nosso próprio entendimento, está ainda demorando. Mas Ele é fiel. Uns verão, outros não verão em vida, mas todos verão, ainda que esteja dormindo, ou que vá dormir até a sua volta. Nós, como igreja e como noiva de Cristo, nós, como igreja de Cristo, devemos amar a volta de Cristo. Se tem uma coisa que diferenciava, ou que diferencia, aqueles que estão vivos em Cristo, vivos eternamente, e aqueles que ainda não estão vivos eternamente, é que amam a volta de Cristo. E não para nos livrarmos da terra, mas porque nós anelamos estarmos com Ele. Queridos, os saduceus eram homens bem abastados. Eles perguntaram a Cristo a respeito de dar em casamento e em se casar, porque segundo o entendimento dele, tudo que eles julgavam ser bom, e eles estavam apaixonados com as coisas boas da terra, segundo o entendimento deles, eles queriam estender ao reino de Deus. Amados, cuidado com as paixões terrenas, porque tudo aqui é perecível. E o reino de Deus, como na escola dominical, onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro, assim como onde estiver o teu tesouro, estará o seu coração. Se você julga ser tesouro paixões carnais, você não estará no reino de Deus.
Porque o reino de Deus não foi estabelecido em você. Mas se o seu tesouro é o Senhor, assim como você anela ao Senhor, você também anela as coisas do alto. Amados, eu creio e nós cremos na infalibilidade e na inerrância da palavra de Deus. Eu posso não entender por causa da minha pequenez e das minhas limitações. Mas com toda a força da minha alma, eu não a negarei, porque eu creio que ela é inerrante e infalível. Independente das circunstâncias e daquilo que os meus olhos veem. Para isso é necessário conhecê-la. Para isso é necessário buscá-la dia após dia. Mas tenhamos o cuidado de não subir, nem no nosso coração, nem na nossa mente, a vaidade humana, a vaidade do conhecimento, interpretado pela carne, mas nos regozijemos na grandeza, na profundidade da revelação da vontade de Deus, revelada a partir de Cristo Jesus. Pois eu creio que este é o Verbo que se fez carne e que revelou o reino de Deus a nós. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Creiamos. Senhor, tem me faltado fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ouvir e ler a palavra de Deus é a nossa porção de fé dia após dia, para que o nosso coração se encha de amor e se encha de esperança, e que possamos caminhar em unidade de fé, mas uma fé genuína na palavra de Deus, que é a única fonte de vida eterna. Amém, queridos? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo privilégio que temos, porque a revelação da palavra eterna e do reino de Deus foi dada a nós por meio de Cristo, não por entendimento humano, nem por mérito humano, e muito menos por revelação da carne, pois a carne perecerá, mas nosso Espírito, que é o teu Espírito, que vivifica em nós, que nos justifica, que também nos santifica, por meio da obra da cruz e sacrifício único e suficiente. Deus, muito obrigado. E muito obrigado também porque não só a obra nos alcançou, mas ela permanece, continua e desenvolve em nós. Porque a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã é a razão de nós não sermos consumidos. Deus, muito obrigado. Ensina-nos, ó Deus, dia após dia. Deus, encha-nos de Ti mesmo, para que tudo aquilo que não provém do Senhor saia de nós e do meio de nós, para que, como igreja de Cristo, nós possamos Te servir e Te adorar, conforme o Senhor merece. E que possamos, ó Pai, seguir na caminhada, dia após dia, com perseverança. Ó Deus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, também nos capacita a respeito de todas as coisas, e que nos guia a respeito de todas as coisas, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, toda a igreja de Cristo, que almeja e ama a Tua volta, Senhor. Senhor, assim nos diz a Tua palavra, e bendita seja a Tua palavra, para todo sempre. Amém. Amém, amados. Tenham todos uma semana muito, muito abençoada.
na graça do Senhor.